Se você está assistindo este BLT, você sabe que nós, então, sobrevivemos. Sobrevivemos aqui. Este aqui é um BLT especial, vamos chamar um BLT fora da caixa. Um BLT que surge justamente de uma profecia que surgiu há pouco tempo sobre um massacre que ia acontecer no dia 30 de março ao longo do Brasil, que haveria mortos e coisas semelhantes, que na verdade assim, o país ia acordar assim dessa maneira. Mas, na verdade, isso não aconteceu, você e eu estamos aqui. Então, vamos pensar um pouco sobre as profecias e as profetadas que muitas vezes são ditas. Porque nós temos duas tendências, não, no nosso meio evangélico. Ou tem aqueles que acreditam em qualquer coisa, porque vai que seja, e tem aqueles que não acreditam em coisa nenhuma, porque eles simplesmente são fechados. Mas o que a Bíblia vai falar sobre isso? Eu lembro que no 1991, foi o ano da minha conversão, há um tempinho atrás, vai fazer 30 anos este ano, a data da minha conversão em novembro. Uma das coisas que aconteceu foi que eu recebi um folheto, novo convertido, sobre a chegada do anticristo no ano de 1992. Era uma grande especulação, não tinha nada a ver com a Bíblia. Ele trabalha, então, a Comunidade Econômica Europeia de uma forma incrível, faz uma análise, assim, viajando completamente e tudo, mas usando a parábola das 10 virgens, usando Daniel, ele conseguiu criar um sistema de interpretação que mostrava para essa pessoa que o anticristo apareceria no ano 92, em outubro de 1992, o que fazia que no primeiro semestre de 1996, quando se cumpria os 3 anos e meio, Cristo retornaria pela sua igreja. Então veja o seguinte, o anticristo não veio no ano 92, Cristo não retornou no ano 95, nós não estamos no milênio, porque não aconteceu o Armagedão. Então, enfim, como vocês podem ver, essa profecia foi para onde? Para lugar nenhum. As mesmas profecias do 2012, as profecias do ano 2000, e assim nós vamos. Então, comumente, esse tipo de profecias acabam sendo umas profecias bem duras, não é? E sempre são macabras. E quando nós vemos nisso, nós temos que ir na palavra de Deus e nós temos que lembrar que a palavra profética mais segura, de acordo com Pedro, são as Escrituras. Eu não vou entrar no assunto de negar toda a profecia. Eu não vou fazer isso, porque pode se dar o caso que Deus queira falar por causa do que aconteceu no Antigo Testamento. Por que acontece o ministério profético no Antigo Testamento? E isso pode nos ajudar a entender a quantidade de profecias que muitas vezes acontecem. O ministério profético no Antigo Testamento explodiu no período dos reis. Na verdade, começou no período dos juízes, mas teve seu grande processo, seu grande auge no período dos reis. Por quê? Porque no período dos juízes havia um declínio espiritual em Israel. Mas quando nós vamos ao primeiro livro de Samuel, vemos que a palavra de Deus não fluía comumente. E isso não quer dizer somente uma questão do profeta, mas tem a ver também com o sacerdócio. O sacerdócio estava corrompido. Se nós lembramos dos filhos de Eli, eles eram corruptos. Eles tomavam das ofertas do que não correspondia, dormiam com mulheres que não eram suas esposas. Eles simplesmente não levaram o sacerdócio ao sério. E quando essa situação aconteceu de uma grande decadência espiritual, então Deus levanta Samuel como profeta. Mas quando começa então o período dos reis, Samuel foi o profeta de Saul, que esteve ali no meio da decadência de Saul. Com Davi teve vários profetas, e nem falar depois da decadência de Salomão com seus pecados, e depois os 2 reinos, como o ministério profético explodiu por causa da decadência espiritual, por causa da perca da palavra de Deus, pela corrupção do sacerdócio. Quando Cristo vem, então Jesus fala que o último profeta era João Batista. E alguns acreditam que o ministério profético com João Batista acabou. Na verdade, no Novo Testamento, nós vemos profetas. Nós vemos as filhas de Felipe, que eram profetisas, nós vemos Ágabo, que era profeta. Mas
eram questões extremamente pontuais. A igreja não vivia de profecias. Mesmo o Ágabo, falando de Paulo, que ele seria preso quando fosse a Jerusalém, e o povo disse, e a igreja começou a chorar para pedir que Paulo desistisse, Paulo, muito pelo contrário, ele falou assim, qual o problema? Se eu for, eu vou ser preso, não é problema nenhum, sempre que seja por causa do evangelho. Eu estou disposto não somente a ser preso, mas a morrer por causa de Jesus. Então, a profecia para Paulo não moldou a vida dele. Paulo recebeu aquelas profecias de que ele ia sofrer em Jerusalém e Paulo não desistiu daquilo que ele considerava a sua vocação. Essa é a primeira coisa. Profecia não muda a vida. Ninguém pode andar procurando profeta para saber o que Deus tem para a sua vida. Eu já andei assim, eu acho que muitos de vocês também, que queriam uma palavra de Deus para hoje. Na verdade, a palavra de Deus mais segura continua sendo as Escrituras. A palavra profética mais clara para nós ainda são as Escrituras. Então, nós não podemos simplesmente pensar que porque alguém falou, porque alguém sonhou, porque alguém fez, então quer dizer que seja de Deus. Gente, nós não podemos ser tão crédulos a esse ponto. Nós não podemos simplesmente pensar que Deus fala de qualquer jeito, por qualquer meio. Tem pessoas ímpias, de coração ímpio, de atitudes ímpias, que não se arrependem dos seus pecados e continuam dizendo, Deus me falou. Gente, nós temos que ter critério. É melhor ficar com a Bíblia do que andar caçando profecia. Veja a atitude, então, da igreja, justamente, a atitude de Paulo com relação a isso. Mas veja que há um declínio profético na igreja primitiva, tirando esses dois casos de Filipe e do Ágabo, quando se fala de profetas, que foi quando Barnabé foi para Samaria, acho que foi Barnabé, se fala que ele foi profeta e como sendo profeta ele consolava as pessoas. Por quê? Porque o ministério profético da igreja ele é exercido quando nós pregamos a palavra de Deus. Porque o que faz um profeta? Um profeta então ouve a palavra de Deus e a transmite ao povo, sempre em concordância com as Escrituras. Isso era o que acontecia. Um profeta tomava a lei, usava como referência a lei para falar ao povo sob a direção de Deus. O ministério profético da igreja hoje é esse. O ministério profético da igreja é muito parecido ao ministério profético de João Batista. O que João Batista falou? O João Batista apontava o pecado e apontava Jesus. Falava para as pessoas, vocês têm que mudar a vida porque o Cordeiro de Deus chegou. Essa é a função profética da igreja. Andar dizendo para a pessoa que tudo vai dar certo, prometendo para as pessoas vilhas e coisa e prosperidade, ou prometendo também desastres e tragédias, porque que coisa, não é? Antes da pandemia, era o ano da bênção, era o ano da vitória, era o ano da cura, era o ano da libertação. Agora que a pandemia está, então é o ano da tragédia, é o ano da destruição, é o ano da morte. Gente do céu, essas são profetadas, pessoas que estão querendo simplesmente ganhar fama através desse processo. Vamos voltar para a Bíblia, vamos ver o que as Escrituras têm a dizer. Não acredite em qualquer coisa. Eu prefiro ser cético nessas circunstâncias. Por quê? Porque ser crédulo demais vai colocar o meu coração preso a esse tipo de coisas. Mas quando eu tenho um ceticismo saudável e eu simplesmente aguardo sem expectativas, eu verei se é de Deus ou não. Uma característica de um profeta no Antigo Testamento, se era um profeta de Deus, eram duas coisas. A profecia tinha que se cumprir. Essa é a primeira. Mas a segunda, que nós esquecemos comumente, é que esse profeta deveria levar o coração do povo a buscar a Deus. Deuteronômio capítulo 18 fala justamente que profecias de falsos profetas poderiam se cumprir e a pessoa então induzir os outros a buscarem ídolos. E Deus fala, eu faço isso para testar o seu coração. Nós esquecemos desse texto de Deuteronômio 18. Isso que acontece, como no nosso meio evangélico, com isto eu concluo. Quando a pessoa dá uma profecia, mas a profecia se cumpre, e você é obrigado a segui-lo, a seguir a pessoa, a entrar no sistema dele. Isso é um sistema manipulador.
que nós vemos muito com os autochamados profetas e apóstolos. Eles dão uma palavra de Deus, mas se você quiser viver dentro do que Deus quer, você tem que viver na cobertura dele, no cuidado dele. Isso é manipulação, isso é idolatria. Fuja desses profetas. Fique com a Bíblia. É a palavra profética mais segura. O BLT Fora da Caixa conclui por aqui. Até uma próxima oportunidade. Que Deus te abençoe.